Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Plano Consequência. Eu sou o Bigode E eu sou o Luiz. e hoje nós vamos reagir ao vídeo do canal do Brasão de Armas, né, do Thiago Braga, Cavaleiro dos Sete Reinos. É história pura. Já que a gente tá, né, nesse clima aí de Cavaleiro dos Sete Reinos, né, é interessante ver a opinião, né, de um professor de história sobre as questões que estão alinhadas, né, com a nossa realidade. Então, vamos ver o que o nosso Thiagão aí tem para falar sobre a série. Mas antes do dar play, né, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, curta, né, dê um like aí no vídeo, comenta aí se vocês estão assistindo, se vocês já viram também esse vídeo do Thiago, o que vocês acharam dele, se vocês consomem o conteúdo dele e tudo mais, né, e vamos nessa. Olhando essa cena aqui, eu não posso deixar de notar que essa galera dos Sete Reinos é mais imunda do que os orques de Mordor, meus amigos. Tá meio alto. Vou baixar um pouquinho. Cara, mas você vê, o cara é fãzão de Senhor dos Anéis também. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Será que os filmes com a temática de Idade Média em todos os planetas são sempre assim? Gente suja, esquisita, mulambenta, dente podre, hálito de gambá. E vai lavar a calcinha das manicomas. Até fantasia medieval é sempre essa porqueira nojenta. E falando em sucesso, esse Cavaleiro dos Sete Reinos aqui, meus amigos, tá com tudo. Vocês pediram tanto para analisar os combates, armas, armaduras da série, já que ela tem todo esse apelo medieval aqui. E senhoras e senhores, vocês sabem que aqui no Brasão de Armas, o seu pedido é uma ordem. Aí, ó. A luta de verdade aí, ó. Toma. Senhoras e senhores, o que é que eu estou vendo aqui na minha frente? Esses cavaleiros estão muito loucos. Parece uma proto-banheira do Gugu medieval. Dito Sangue no isso, olho. agora vamos ver o que interessa de verdade aqui pra gente. A julgar, galera, pelas armaduras aqui e as armas que a gente pode ver, essa estética do seriado foi bem inspirado na Europa, do início do século XV. Repara só nas armaduras dos cavalos e dos cavaleiros. Esse tipo de armadura não existia antes, no início da Idade Média, nem no meio da Idade Média. É algo mais tardio, realmente. Ih, Então essa foi o Nolan estética que fez do essa seriado série. tá toda Pera. baseada no que a gente... Calma aí. E foi o Nolan que fez essa série. Não rolou. Não ofende não também, né? Porque... Não, o Nolan, você não tá entendendo. Tipo assim, o Nolan tá se baseando... O que o Nolan tá fazendo é pegar um material que tem um cunho de uma história que as pessoas daquele período, né, ali na Grécia acreditavam que aconteceu mesmo. Isso aqui é fantasia total, entendeu? E então tem liberdade pra você pegar elementos de períodos diferentes pra fazer a parada acontecer, né? Só não vai meter uma armadura do Homem de Ferro, né? Coisa parecida. Não, aí quebra a temática, o negócio é fantástico sem tecnologia, né? Então, vamos ver. Conhece como o ápice da Idade Média em relação a armas, armadura, a tecnologia de maneira geral. Claro que tem muita coisa estilizada aqui também, mas é um seriado de fantasia, então faz sentido para essa proposta de fantasia do seriado. Mas aí a gente já pode ver as boas e velhas cotas de malhas rebitadas que o Duncan tá usando aqui, ó, mostrando que talvez ele não seja tão cavaleiro assim, como vocês vão ver depois, inclusive, porque nessa época aqui, as armaduras de placas completas já dominavam a nobreza medieval, galera. Essas armaduras se tornaram a face do próprio cavaleiro medieval. Então, ser um cavaleiro naquela... A armadura de placa, eu não sei se ele vai explicar, mas a armadura de placa é essa aqui, ó, tipo, tá ligado? Um objeto só, né? Uma corrente, né? A cota de malha basicamente várias correntes. A né? cota de malha, ele tá só com, praticamente, ele tá com uma proteção no pescoço ali acho que perto da clavícula também, né? E a cota de malha e seja o que Deus quiser, tá ligado? Enquanto que a armadura de placa, elas são placas de metal que protegem muito mais, né? Sim. uma armadura completa medieval. Vamos lembrar que elas foram criadas e eram exclusivas da Europa medieval. Não tinha nenhuma equivalente em qualquer outro lugar do planeta, principalmente nesse período aqui. Então, cotas de malha como armadura principal, como a gente vê aqui, já era algo do passado. Então aqui a gente tem uma inspiração histórica bem medieval mesmo. Esse cara aqui foi levado a julgamento naquele estilo de combate judicial.
na mesma ideia que a gente viu, inclusive, no filme O Último Duelo. Fiz um vídeo bem legal, inclusive, analisando o filme, mostrando os detalhes por trás da história, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, o link tá na descrição. Que é o seguinte, galera, geralmente esses duelos judiciais eram, adivinha só, duelos. Eu nunca vi combates judiciais de uma galera entrando na porrada com a outra. Se você examinar, por exemplo, os grandes manuais de esgrima medievais, os mais famosos, tipo o Fiore de Liberi ou o Talhofer, vocês vão ver que as escolas de esgrima eram sempre desenvolvidas e pensadas para duelos, e não uma mini batalha maluca com um monte de gente entrando no cacete. Claro que esse mundo, galera, é difícil. Eu tô achando que o cara inventou essa parada do set, tá ligado? Tanto que inicialmente falaram que era pra ser um combate e tal. Não, mas veja bem, temos um livro lá atrás que fala que podem 7 pessoas e tal. Então, há toda uma questão no universo de Game of Thrones, que é essa... Quem são as entidades verdadeiras desse mundo, né? Tipo, se são os 7, se são os deuses antigos, tá ligado? Então fica tudo nessa... Porque os 7, eles são uma religião que vieram depois, eles acreditavam em outras coisas, então é uma coisa meio... que fica no ar aí, né? Nesse universo. Mas o Aeron Targaryen, né, que propôs esse combate, ele tava certo, sim, ele existia, assim, só que ele foi meio covardão da parte dele, tanto que o pai dele deu até um puxão de orelha nele, né, porque, pô, a real eu acredito que se ele tivesse feito esse combate no X1 com o Dunk, ele teria ganhado, talvez, tá ligado? Tem grande chance dele ter ganho, porque ele tinha um domínio muito maior. Agora, como rolou essa parada do 7, o Dunk tomou porrada de outros cavaleiros e tal, ele tava contando com isso, né? Com a bagunça ali, talvez facilitasse o trabalho, usando da desculpa de que o Duncan não só desonrou a ele, como ao irmão, por ter sequestrado o irmão mais novo, uma coisa que faltou na explicação do Piuí. Então é isso, tipo, ele acabou levando o Egg lá da pousada onde ele tava, né? Só que o Egg que foi infiltrado na real, ele que seguiu o Dunk e tal, só que ele queria culpar o Dunk por isso, né? Então ele falou, pô, desonrou a mim e meu irmão, então eu quero que eu e meu irmão possamos combater contra ele. E aí ele deu essa ideia, entendeu? Então, você acha mesmo que ele não falou, ó, seguinte, ó, foca naquele maluco gigante ali, ó, mete a porrada nele. Foi, lógico, porque se um dos dois morresse, acabava ali na hora o combate. Entendi. Existe uma lore, e essa explicação eu até acho legal, porque é uma espécie de tradição antiga lutar em 7 contra 7 nesses julgamentos aqui dentro da história da série. Aí tá vendo? Aí ele tá realmente sendo honesto com a realidade ali. Porque aqui dentro daquele universo criado faz sentido ter 7 contra 7, né, basicamente. Aliás, o acusador e o acusado, eles podiam até escolher quem seriam os seus representantes para lutar no lugar deles. Eram chamados campeões. Isso aí era bem comum, inclusive, na Idade Média. Mas aqui... Isso acontece em algumas ocasiões na série, né, Game of Thrones. Eu não li os principais livros, né, então eu imagino que até nos livros lá deve acontecer ainda mais, tá ligado? Mas é muito legal quando acontece, porque é sempre surpreendente. Você, tipo, acha que um tá super overpower, vai acabar com o cara, e aí do nada tem uma virada lá, você fica assim, pô, cara, inacreditável. E é muito foda mesmo. E o acusador, que é o Aerion, e o acusado Duncan, eles estão participando do duelo mesmo. Inclusive... esse lance da pronúncia é muito chato, o nome dos Targaryen, né? Porque geralmente é A e E. Aí geralmente você ignora um dos dois, tá ligado? Aí fica, por exemplo, tem o Aemon, né? Que escreve Aemon. E aí é só Aemon, tá ligado? E aí é a mesma coisa o Aeron, né? É a mesma coisa. Então, tipo, tem que... você tira o A e fica só o som do E, tá ligado? Inclusive, essas justas aqui que a gente está vendo, elas não eram comuns em julgamentos, como a gente está acostumado a ver, não. Justas eram, em geral, exibições que eram mais esportivas, cavaleirescas, entre a nobreza, para disputar, para mostrar suas habilidades perante o público. Então, era mais um esporte que poderia também machucar o oponente, mas não eram esportes mortais, e muito menos o objetivo era se defender de algum tipo de acusação criminal. Então não era comum a gente ver justas acontecendo dentro desses duelos judiciais, não. Aliás, a maior evidência que eu tenho para mostrar para vocês é essa aqui. Esses duelos e julgamentos eram feitos, inclusive, dentro dessas cercas de madeira, igual vocês estão vendo. Tô achando que ele cortou ali, viu? Que deu problema. De jeito. Você viu que foi curtinha a cena? Sim. Não, e outra, ou mais pra zoar, parece que ele cortou. Tipo, só tipo uma referenciazinha pai, e já tira. Eu não entendi a piada.
Eu também não. Cara, mas é sobre isso que ele tá comentando, né? Geralmente é um X1 de espada ali, ou com armas e sem cavalos, né? Só que o que a gente entendeu foi, aqui dentro da lógica desse universo, eles foram pra cima com os cavalos e só no primeiro assalto, quem conseguiu ficar em cima do cavalo continuou lutando em cima. Quem não foi lutar na lama ali mesmo, tá ligado? Então, só pra startar, não tinha que dar a volta, porque as justas, geralmente os caras conseguem fazer aquele círculo aí, volta com lança, troca de lança até derrubar o outro, tá ligado? Não foi isso. Eles estavam com várias armas ali pra utilizar durante o combate. É um grande Aí, vale nessa tudo, cena, né? essas Resumindo. Vira um vale tudo depois. cercas não eram só usadas para manter os lutadores dentro de uma espécie de arena que eles tinham que ficar, mas era usada também para um dos lutadores segurar, caso eles quisessem desistir da luta. Então era só se agarrar na cerca e a luta era interrompida e o cara aceitava a derrota. Aliás, essas desistências, galera, elas eram mais comuns do que a gente imagina. Então essa ideia de que os duelos eram até a morte é um mito. Claro que muita gente morria, só que muitos desistiam também. E desistir cara cortado era no uma meio. humilhação, e muitas das vezes pior do que a morte para a mentalidade medieval. Um outro detalhe muito interessante aqui, ó, o Aerion, ele aceitou lutar contra o Duncan, mesmo ele não sendo nobre. Na Idade Média, duelo era coisa de nobre, galera, não era coisa de pobre. Porque se você fosse pobre e fizesse alguma merda, um cavaleiro te matava ali mesmo e dane-se. E você fica aí, sonhando em viver na Idade Média, beijando a princesinha do castelo, acorda pra vida, meu. E um vencedor de um duelo não era só considerado dono da razão na disputa, não. Que era como se ele fosse abençoado por Deus e Deus tivesse escolhido aquela pessoa Mesma para coisa ser o nesse vencedor. universo. Portanto, ele está certo naquele embate. Então era uma intervenção divina que rolava ali naquele momento. E aí o perdedor podia perder tudo que ele tinha. Palácio, castelos, terras. Então, só que aí o que acontece? Nesse universo tem aquela parada, né? O cara. Deram opções ali pro Dunk, né? Que é o quê? Ou ele ficava sem mão, porque encostou sem mão, sem pé e sem dente. Que ele arrancou o dente do cara na porrada também. Chutou a cara dele e deu um soco nele. Então ele ia ficar sem a mão, sem o pé e sem os dentes. E aí o Baylor explicou pra ele, né? Que todo mundo tem o direito de pedir julgamento por combate. Tá ligado? E aí é o que rola. Eu não tenho certeza se literalmente todos, mas o Dunk, ele tinha... acabou sendo, sim, reconhecido como cavaleiro, né? Pelo próprio Baylor. Então ali ele já não era mais qualquer um, né? Nas regras desse universo, pobres também lutam contra nobres, né? Não exatamente, só se o pobre for reconhecido como cavaleiro. Aí ele pode participar. O Dunk estava lá porque ele queria elevar o nome dele, né? Porque ele foi nomeado ele foi nomeado, entre aspas, né? Pelo cavaleiro lá que salvou a vida dele, né? Esqueci o nome dele agora. Eu já citei nos outros vídeos. Ele acabou sendo, só que ninguém lembrava do cara. O Baylor acabou reconhecendo, e por ter sido reconhecido, isso permitiu ele participar do torneio, né? Ele ainda teve que pagar uma taxa de qualquer jeito para participar, entendeu? Mas aí Pra o que morrer, rola? né? Mas taxa pra morrer. Fica meio feio pra família Targaryen pegar, e aí vem um cavaleiro vagabundo lá, né? Eles enxergam assim, né? Sem nada, sem posse, sem nada, pega, esculacha o príncipe Targaryen, desafia o príncipe se nega a matar ele, tá ligado? Num combate. Um cara que foi treinado a vida toda, então tem uma questão de honra ali no meio também, tá ligado? Guerreiros, então é isso. Mas é claro que, como o Thiago disse, na vida real aqui isso é impossível, tá ligado? Tipo, não existe isso. Naquele período ali, pô, o cara fez merda com alguém da realeza, é executado na hora e acabou. Já é. Então, em nenhuma hipótese, um nobre levaria um Até porque não era qualquer um que era nomeado cavaleiro, né? Pois é. camponês ferrado para um espetáculo diante de tanta gente, se o máximo que um camponês tinha para perder era um barraco velho e uma esposa banguela com o pé rachado. É mesmo. Mas no caso do Duncan, parece que o Baylor, que é um cavaleiro, testemunhou que Duncan foi investido cavaleiro. Então, pelo menos tecnicamente, embora não no sentido... Realmente, né? É porque o que acontece, a palavra dele vale ainda mais por ele ser filho do rei atual, né? Ele ser o príncipe de Pedra do Dragão, o próximo a ser o sucessor do Trono de Ferro, né? Então,
Cara, eu ver esse cara intervindo pelo Dunk fez total a diferença. 2 vezes, né? Uma pra reconhecer ele como cavaleiro e outra pra lutar do lado dele porque acreditava que ele tava certo. Sentido histórico, faz sentido eles lutarem, já que é um cavaleiro que tecnicamente desafiou um outro cavaleiro para um embate. E aí, pela pressão do Baylor, o Aerion aceitou. Então, mesmo sendo praticamente impossível imaginar isso aqui acontecendo na realidade, porque o Duncan não tinha nada para perder, essencialmente, ali naquele combate. Mas, pelo menos, eles fizeram questão de criar um contexto que ajudasse a ter pelo menos a perspectiva de uma luta pela honra, de que um cavaleiro aceitou que outro cavaleiro defendesse a sua honra diante Exatamente. de um duelo judicial. E aí deixa esse contexto um pouco mais verossímil mesmo. Então, muito bem pensada essa sacada aqui. Nossa. Cara, tem um lugar aqui no interior de São Paulo. Que é tipo isso aí. Gravaram, eu esqueci o nome do lugar, cara, que é só neblina, mano. É Paranapiacaba. Gravaram aqui no Brasil. Foi gravado lá, certeza. Então aí, ó, tudo ator brasileiro. Tá vendo? Sim. Aí, ó. Torcedor de São Paulo. Ó. Capacete de chifre de alça, meu Deus do céu. Não tinha necessidade de colocar... De novo, ele. O nosso bom e velho Mangual. Pô, pior que o cara é todo frescão mesmo. Imagina só que legal, galera. Lionel Você é um Paraco. nobre. Tem dinheiro pra caramba pra comprar um machado, um martelo de guerra, uma espada longa, uma acha de armas. Mas não. Em um duelo ou uma batalha mortal, você vai escolher usar uma bola de ferro cheia de espeto com uma corrente. Pra quê? Só pra você se enrolar todo com aquilo? Podendo dar uma bolada no meio dos seus dentes? Se existe uma arma esquisita pra cacete, é o mangual. Tem especialista em história medieval, galera, a maioria, na verdade, acha que o mangual nem era uma arma usada em lutas e em campo de batalha, não. Existem representações artísticas, a gente sabe que os manguais existiram, só que a dúvida é que nunca encontraram nenhum mangual em campo de batalha. Ou porque ninguém era doido pra usar aquele negócio. Não, resolvi. Eu sei por que não encontraram. Por quê? Os caras eram tão bons que ninguém morreu, que usava arma. É verdade. Então, todo mundo saiu com a arma pra casa. Os caras desviavam a frente. Os caras voltavam pra casa, vivo. Aí o Thiago... A arma é tão boa, então. Refutado. É tipo sabre... O primeiro que conseguiu. É tipo o sabre de luz da época deles. Os caras eram Jedi, pô. Tá aí, Thiago. E outra, tem dois tipos de armas diferentes, né? Tem o mangual, que esse é uma bola de espinhos numa corrente, e tem a bola de espinhos com uma haste, né? Fixa. Isso aí é a massa. Massa. Que tem o ferro, assim. É a massa e o mangual. Tipo, o mangual ele também pode ser chamado de estrela da manhã também. Ou porque não acharam nenhum doido que tenha usado esse negócio pra valer. Aqui, nessa cena, imagina só... Acharam morto. Se o Aí, ó, candango toma. derrotar- Derruba até o cavalo junto. Chega na hora que a bola tá atrás dele e leva-lhe uma espetada de graça. Vocês estão entendendo? Pra que o cara tem que passar um estresse desse? Então, assim, é claro que não dá pra gente cravar, dizer que Vou ninguém... desafiar o Thiago. Você, Thiago, com a faca de cozinha e eu com o mangual. Não, você na mão e eu com o mangual. Vamos ver qual é melhor. Aí eu giro o bagulho embaixo na minha nuca. Vira o Baylor Targaryen, eu vou pro céu. Ups, acho que eu descobri porque que eles não usavam o mangual. Em nenhuma das batalhas durante 1000 anos de Idade Média. O mangual era real. A gente tem ilustrações, inclusive, de pessoas a princípio usando. Mas a gente não sabe se essas ilustrações eram mais fantasiosas ou se o mangual era mais um símbolo de família. Mas a gente sabe, por exemplo, que o mangual era um instrumento de agricultura usado para debulhar grãos. E que camponeses, em algumas revoltas, usavam até os manguais para tentar se revoltar contra os seus senhores. Eficiente. Só que a gente está falando de cavaleiro medieval, usando o mangual. O camponês pegava até pedra, meus amigos. O cavaleiro medieval, não. Os caras tinham grana, podiam usar as melhores armas. Ia usar o maldito do mangual? Nossa. Então, sim, era real, mas a gente não sabe se o mangual Um era dia eu vou usado em pesquisar a campo de fundo batalha. sobre isso. Esse estilo Não de que eu não combate confio aqui, nele, galera, mas muito que bem realmente feito. me Olha interessa. só, Eu acho a essa arma riqueza de muito detalhes interessante. aqui, a maneira como eles estão lutando. Desde os Templários, no século XI, esse tipo de luta montada se tornou a flor da arte da guerra medieval. Combate montado era o suprassumo da cavalaria. Os franceses, principalmente, levaram muito a sério essa tradição e não largavam o cavalo por nada. Só quando eram espetados pelos arcos longos ingleses. Pô, os caras lutavam até com corneta aqui no fundo, pô. E ele vai falar que o mangual não dava nada aqui, ó. Dava cornetada na cabeça dos outros, né?
que esses caras estão aqui atrás, mano? Não, eles estão fazendo a trilha sonora épica do momento, né? Eu esqueci. Tem que ter uma música assim. Pra E o morrer, cara aqui né? rezando, foi desarmado, exatamente. tadinho. Tinha que descer do cavalinho mesmo. O cavalo e o cavaleiro eram um só. Era algo cultural mesmo para as elites medievais. E nas artes, por exemplo, a gente pode ver que era assim que os cavaleiros lutavam montados mesmo. Com o escudo em uma mão e a espada na outra. Só que no caso dos que tinham a armadura completa, nem de escudo os caras precisavam. Eles usavam só uma lança mesmo, ou uma espada de uma mão, montados no cavalo. Então achei muito bem feita essa pesado representação, demais, que a né? maneira como Espada, eles estão escudo, lutando espada longa, é parou. bem verossímil mesmo com o que a gente conhece, não só dos manuais, quanto das artes medievais mesmo. Só uma dúvida rapidinho, fora de tópico aqui. Isso aqui é um menino, uma menina, os dois ou nenhum dos Na dois? verdade, se eu não me engano, são 3 meninos que virou uma menina só. Meu Deus. É triste, né? Mas é isso. Então, o problema histórico dessa cena aqui foi esse cara ter colocado a mão na nuca. É verdade. É que foi Depois de examinar, uma né? batalha Se ele não medieval, tivesse colocado, depois de um tava vivo. duelo, galera, você não coloca a mão em Ele nada. deu uma coçadinha no cérebro, assim, tá ligado? Por isso que deu ruim. Não verifica a mão, não verifica pé, perna, braço. Tá sentindo que tá andando, enxergando e pegando nas coisas? Segue o roteiro. Se ele não tivesse colocado a mão na nuca, ia ser só uma ferida mortal. Você sabe, mano, eu percebi, tipo assim, como eu já falei em vários vídeos, eu não li os livros, eu pesquisei uma coisa aqui e outra ali, né? Mas nessa cena, o Baylor pega e tem um momento antes dele tirar o capacete que ele fala que ele tá sentindo como se as mãos dele fossem de madeira. Ele não tá sentindo nada. Ele mexe, mas não tá sentindo mais nada nos braços, sabe? Ali eu já entendi. Ele perdeu. Ele tomou uma pancada na cabeça e aí bateu numa parte que cortou a sensibilidade do corpo. Geralmente, quando isso acontece, o cara fica tetraplégico. Ele E continua na medula, aí, né? mas ele tava de pé, ele tava andando. Então, tipo assim, você fica, caralho, inacreditável, né? O cara Adrenalina, era pô. muito Adrenalina forte. faz milagre. É, inacreditável. E aí foi ter consciência do buraco na cabeça e o cara desabou. Eu não sei o suficiente sobre relatos de coisas assim, né? Sobre medicina, Mas, né? cara, já pensou uma porra dessa? O cara morreu porque tirou o capacete. Se ele tivesse ficado de capacete, ele tinha ficado vivo. É tipo Isso aquela parada de quando você loucura. toma uma facada, você tem que manter a faca no lugar, né? Senão você tem um sangramento Sim. maior. De preferência, nem tirava o capacete. Aí, ó. Podia ter vivido assim mais uns 40 anos. Eu também acho. Mas não. Botou a mão na nuca. Eu tô Quem doido pra vive ler essa saudável parte, mano, pra depois de saber notar o um que- buraco de mangual na nuca. É, filhão. Acho que doeu um pouquinho essa parada, caraca. Uhum. Mas é isso, família. O vídeo ficou bem longo, né? Mas acho que deu pra gente acrescentar um pouco aqui, combar com os conhecimentos do Thiago sobre o mundo real e os nossos conhecimentos que são sobre mundos que, enfim, só importam pra gente, né? É aquilo, os nerds chatos se importam, né? Então. Pois é. Mas é isso, Enfim. agradecer a presença de vocês, né? Deixem um like, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, né? E também nosso Live Pix, né? Quiser apoiar a gente, favor. quiser sugerir vídeo pra gente reagir, coisa do tipo. O que vocês querem ver na próxima semana de conteúdo aí? Uhum. E vídeo novo todo santo dia, meio-dia e meia. Vídeo e e-mail. Te vejo aqui amanhã. Valeu. Tamo junto, valeu, falou.